manda embora Ismael, ou mande Ismael embora. E aquilo não saiu do meu coração de jeito nenhum. Isso vira um problema. Eu tinha orado a Deus de manhã, tido um tempo com Deus, e comecei a meditar então, pensar, meu Deus, o que vai dar disso? E aí veio, irmãos, a revelação de Deus. E eu tenho uma palavra aqui nessa noite, que eu preciso da tua atenção, porque hoje é dia de você fazer alguma renúncia na tua vida, ou de você ser motivado a continuar travando uma batalha, uma luta. Eu estou numa luta, irmãos. Eu tenho algumas coisas em mim que eu não estou muito satisfeito com elas há muito tempo, na minha personalidade. Eu vou falar sobre isso durante a pregação. Mas do que nós vamos falar nessa noite? Nós temos que entender que uma planta, ela não tem duas naturezas. A planta, ela tem uma natureza, a natureza terrena. Os animais não têm duas naturezas. O animal só tem uma natureza, a natureza terrena. Neste mundo, o único ser que tem duas naturezas é o ser humano, que tem uma natureza material ou carnal, humana, e uma natureza espiritual. O único que vai passar dessa vida para outra vida é o ser humano, que tem uma vida contínua. Nossa vida não termina na morte, ela continua após a morte, porque somos seres carnais, humanos, mas também somos seres espirituais. Isso aí eu falo de todo ser humano, o cristão ou o não cristão. Alguns vão ter uma nova vida para a eternidade com Deus e outras no inferno, como diz a Bíblia. E nessa noite, parece que o presbítero Falcone, ele falou sobre isso na quinta, e talvez eu vou falar sobre a mesma coisa, mas de uma ótica um pouco diferente. Eu quero falar sobre essas duas naturezas. E quero você vai falar assim, pastor, eu já entendo do assunto, não, mas Deus me deu coisas peculiares para tratar aqui nessa noite com vocês, e você não vai perder se você ficar atento. Se você ficar atento nessa noite. E essas duas naturezas, irmãos, elas, por incrível que pareça, elas são, simbolicamente, nós vamos ler o capítulo de Gênesis, mas depois em Gálatas vai ser confirmado. Essas duas naturezas, elas são simbolizadas na vida de Abraão e Sara. Porque Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da fé, o filho que Abraão e Sara deveriam crer pela fé. E eles tiveram um filho chamado Ismael. Vamos ler o texto, Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 12. Antes de ler isso aí, porque isso aí nós já vamos ler o nascimento de Ismael, e aí a situação agravada, deixa eu falar com vocês uma coisa. Abraão, com a idade de 75 anos de idade, ele sai da cidade de Ur dos Caldeus, obedece um chamado de Deus, e Deus fala que através dele, através do descendente dele, na verdade quando Eva cai, lá Eva e Adão caem no Éden, Deus fala, olha, o seu descendente vai pisar na cabeça da serpente. Então esse descendente, esse ser espiritual que deveria nascer e que deve nascer nas nossas vidas, e que Abraão estava esperando nascer na família dele, Isaac era uma representação de Cristo. Então Isaac representa Cristo nascendo na nossa vida. Quando Cristo chega na nossa vida, é Isaac. Ismael é simbolizado pela velha natureza, pelo velho homem, pela carne, pela natureza humana. E Abraão, a Bíblia vai dizer que ele e Sara, não esperando pela fé, eles tomaram uma atitude carnal, humana, de gerar um filho. E de que forma gerou esse filho? Naquela época era um costume pagão, quando uma mulher tinha uma escrava, ela não podia ter filhos, como Sara era estéril.
ela tomava a sua escrava e mandava o seu marido se deitar com ela, e o filho da escrava passava a ser o filho da sua senhora. Como Sara era estéril, Abraão já estava passando de idade, da idade de ter filhos. Eles tiveram uma ideia humana, uma ideia carnal. Olha, Abraão, está chegando o tempo em que você não vai mais produzir. Irmãos, olha, a vida na carne, ela é uma miséria. Quando nós nos entregamos à carne, a carne realmente nos limita a uma escravidão e uma vida assim. Porque quando a gente olha a nossa vida segundo nossos olhos humanos, servindo a Deus na igreja não faz sentido. A Bíblia vai dizer que Abraão, com 100 anos, ele já não podia mais gerar, ele já não tinha ereção, ele não tinha capacidade de fazer filhos. E Sara já tinha passado o tempo, ela não só era estéril, mas agora ela era uma idosa de 90 anos, ela não menstruava mais, os seus seios eram caídos, ela não tinha condição nenhuma. E aí a Bíblia diz que ela vai ser visitada pelo anjo, e o anjo diz assim: olha, você vai dar à luz, Sara. Deus, o anjo falando com Abraão, Sara vai dar à luz a um filho daqui a 1 ano. E ela lá na tenda, ela ouviu. E a Bíblia diz que ela riu. Ela deu risada. E o anjo disse: olha, por que a Sara está rindo? Ela disse: eu não estou rindo, porque ela temeu, ela escutou o anjo falar. Ela disse, então o anjo disse: então é assim que o menino vai chamar. Todos que olharem para você vão dar risada. Você vai ser motivo das pessoas darem risada, mas não uma risada de deboche, uma risada de milagre, uma risada de algo impressionante. Por quê? Você já imaginou uma senhora de idade com o seu seio ali já velho, de repente se encher de leite? Você já imaginou um casal de idosos, de repente aparecer com um bebê? Então Deus falou: todos que olharem para vocês vão dar risada. Olha o humor de Deus. Deus já disse: Sara, você está duvidando, né? Então você vai ver o que é bom para tosse, que eu quero ver você explicar para os outros que esse menino é filho seu, você é velha, desse jeito. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão, com 100 anos, ele tinha dado o limite dele, mas ele creu. Mas a Bíblia vai dizer que ele vive 140 anos, Sara morre, e ele gera filhos e filhas até 140 anos. Então observe como a vida na carne, os nossos olhos humanos, quando a gente projeta com a carne, a gente pode realmente, irmãos, acabar com o projeto de Deus. Sabe, foi tempo que eu me assustei com idade. Essa preocupação, vou fazer 47 anos, daqui a pouco eu estou velho. Não, às vezes, irmãos, Deus tem algo preparado para nós daqui a 10 anos, 12 anos, se Jesus não voltar. As coisas podem estar muito diferentes, bem diferentes. Hoje a gente vê as pessoas na melhor idade se cuidando, andando, se exercitando, tendo a medicina avançada para chegar na melhor idade de forma melhor. Mas a vida da carne é uma vida muito limitada, porque para Abraão e Sara, já tinha dado aos 75 anos de idade, ou aos 90 aí, porque parece que Ismael e Isaac tinham uma diferença de 12 anos, se eu não me engano, eu não busquei isso, depois eu vou ler, mas eu vou buscar entender, eu não busquei essa diferença de idade para os dois, mas eu sei que Abraão, quando ele recebe a promessa de ter o filho espiritual, ele já tinha passado da idade, ele não tinha ereção masculina, ele não tinha condição de ter filhos. Deus, quando promete ter filho, veja o que acontece. Ele tem que mexer na libido dos dois, na vontade do homem, voltar a fazer um velho ter ereção, uma mulher ter desejo, voltar uma mulher ter um ciclo menstrual, ovular, receber, então eles terem um relacionamento. Então Deus disse: olha, vai ser um motivo de alegria, todo mundo que vê vai ficar assustado, não vai entender, toda vez que você contar, vão dar risada disso. Então eu volto, não uma risada de deboche. Isaac simbolizava a alegria, motivo disso, de riso, alegria. Nós sabemos, irmãos, que Jesus veio
E é uma verdade, é impossível um coração que ama Cristo ser triste. Agora, nós precisamos pensar no que é tristeza e no que é alegria. Porque muitos de nós confundimos a alegria. Confundimos esse termo alegria. A Bíblia não retrata a alegria com uma pessoa sorridente, com uma pessoa pulando ou dançando. Nós temos que entender alegria segundo a Bíblia. Então Isaac é a alegria. Agora olha que interessante, Ismael também foi alegria. Mas nós vamos aprender hoje a diferença da alegria espiritual e da alegria carnal, da felicidade espiritual e da felicidade carnal. A diferença das duas. Gênesis capítulo 21 vai contar então o nascimento de Ismael, o filho de Isaac, o filho espiritual. Ismael já tinha nascido, e vamos ver o que vai acontecer aí. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. No tempo, repita comigo, no tempo determinado. Aqui tem uma coisa muito interessante. Irmãos, Deus tem um tempo determinado. Fique tranquilo, porque o que Deus tem com você está anotadinho na agenda dele. Não busque coisas fora do tempo. Há um tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque, que significa riso ou alegria. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus havia lhe ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de rir. Deus me deu Deus, Ele criou na minha vida uma coisa engraçada. Deus me deu graça. Deus criou algo engraçado, algo muito alegre na minha vida. Todo aquele que ouvir isso vai rir comigo, vai se alegrar comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Presta atenção agora. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava fazendo o que, irmãos? Nessa idade, vocês vão entender que a história de Abel e Caim era muito marcada ainda para eles, tá? A história de Abel e Caim, aquele relacionamento que criou uma inveja. Alguns teólogos acreditam que Sara, ela identificou aí uma possibilidade de acontecer com Ismael, com Isaque, e que Ismael viesse fazer com Isaque aquilo que Abel fez com Caim. Observa só, ela observa que o menino está zombando, está tirando sarro, está zombando do filho dela. Aí ela vai dizer para Abraão, repite comigo: manda embora essa escrava e o filho dela. Veja bem, ela observa que este filho está tirando sarro, está caçoando, está zombando do filho dela. Ela entende, não sei aqui, eu não vou ficar conjecturando, mas mãe é mãe, esposa é esposa.
ela enxerga naquilo um atrapalho para a vida do filho dela, para o cumprimento da promessa, e ela vai falar algo muito duro para Abraão. Afinal de contas, Ismael era filho dele. Eles moravam em tendas. Abraão não tinha casa para mandar Agar. Ele era nômade. Eles viviam no deserto. Então ele ia mandar Agar para onde? O filho dela para onde? Tanto que eles vão para um deserto. Eu não vou ler isso. Mas olha o que Sara vai dizer. Mande embora essa escrava e o filho dela. Porque o filho dessa escrava, repita comigo, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Agora olha o versículo 11. Repita comigo. Abraão ficou incomodado. Muda essa tradução, por favor. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Para aí. Então eu quero que você entenda esse versículo 12. 12, por favor. Coloca o versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então, observe você que Abraão está dando um banquete, está dando uma festa. E ninguém quer ser o estraga-festa, ninguém quer ser o estraga-prazer. A Sara observa uma coisa que Abraão não vê. Irmãos, aqui a gente precisa aprender algo interessante. Eu tenho que ler com vocês aqui. Porque a gente precisa aprender algumas coisas aqui. Isaque era o filho da promessa e representava Jesus entrando em nossas vidas. Ismael era o filho da carne, representando o velho homem. E para não ficar numa ideia que a gente está conjecturando, vamos para Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 22. Gálatas 4, 22, olha só. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Está dizendo, ó, isso aqui para nós é uma alegoria, é algo simbólico, é algo representativo. Vamos olhar para essa história de Abraão e de Sara como um exemplo para nós, algo que nós devemos aprender. É uma alegoria, isso aqui tem um sentido, isso aqui tem algo simbólico, como uma parábola. Porque essas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando um filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Para aí, ó, versículo 29. Veja, como aquele que era segundo a carne perseguia, então houve uma perseguição de Ismael contra Isaque, houve uma afronta, houve um confronto. Sara percebeu que havia ali uma rincha e que aquilo traria problemas gravíssimos. E ela então irmãos, ela não titubia, ela não fica pensando, ela disse: manda embora. Abraão na hora ele disse: puxa vida, que isso, Sara? Estou dando uma festa aqui para Isaque, no meio da festa você vem falar para mandar meu filho para onde? Embora. Pareceu mal para Abraão. E Deus falou: não te parece isso mal. Então a primeira coisa que eu quero que você pense, irmãos, é que tristeza
às vezes, eu estava com um texto esses dias no coração, talvez quinta eu ministre sobre ele, mas eu estava pensando quando Deus despreza Saul, e Deus fala assim com Samuel: por que você ainda tem pena de Saul, se eu o rejeitei? Veja, Deus rejeita Saul, mas Samuel está com pena. E nós vamos olhar que Sara, ela está certa, ela está convicta, mas Abraão, que está junto, está do lado, não está entendendo. Então o que era segundo a carne perseguiu o que era nascido do Espírito. Volta por favor lá no texto. Obrigado, vocês estão atentos aí. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também é agora, irmãos, é atualmente. Mas o que diz a Escritura? Repita comigo: lança fora a escrava e o seu filho. Agora, olha por que a gente tem que, irmãos, separar essa natureza carnal da espiritual. Porque veja o que a Bíblia afirma. Repita comigo: de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Irmãos, ali está falando de eternidade. Está dizendo que de modo algum o filho, a natureza carnal, ela vai herdar, ela vai ter herança com a natureza espiritual. As duas não vão herdar, não vão para a eternidade as duas juntos. Não tem herança, e aqui é herança de Cristo. Então nós estamos falando de eternidade. Se eu não me engano, vamos ler até o 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Existem umas coisas aqui que eu decidi listar para sabermos como se dá esta guerra e como tomamos a decisão certa. Primeiro, irmãos, o filho da promessa, que é Isaac, significa alegria, remoção de limitação humana e eternidade. Guarda isso aqui. O que Jesus faz quando entra, ou quando Isaac nasce na vida de Abraão? Paulo está dizendo, essas coisas para nós é uma alegoria, uma representação. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa que ele traz é uma alegria verdadeira, não uma alegria passageira. É uma alegria eterna. É uma alegria que preenche. Então a primeira coisa, quando Jesus vem na nossa vida, ele vem com uma alegria fixa. Ele vem também com uma remoção de quê? De limitação humana. Lembra que ele nasce quando Abraão já não podia mais, com a sua capacidade humana, gerar. Quando a Sara não podia mais gerar. Então quando Jesus entra na nossa vida, ele remove todas as limitações humanas que nós podemos ter. Tudo aquilo que eu e você só éramos capazes de realizar num campo físico e com a nossa força e com a nossa idade ou com os nossos recursos, isso acaba. Por quê? Porque quando o presbítero Roberto estava orando aqui hoje, ele falou de milagres, ele falou de um Deus que faz milagres. Então o crente agora, ele precisa entender que quando o diabo vem e fala, o tempo está dando para você, olha, o desemprego está aumentando, o país está entrando em crise, você não pode olhar com os olhos naturais e humanos, senão você desespera e você toma atitudes carnais. Nós que cremos no Evangelho, entendemos que temos um Deus que governa e que está acima de tudo, e que somos filhos da promessa, nós olhamos para o céu, nós olhamos para o Senhor, e nós entendemos que não há limitação humana, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então quando Jesus entra na nossa vida, nós temos que entender que esse negócio de que está dando meu tempo, eu estou ficando velho, eu não sirvo mais para isso, eu não tenho essa condição, eu não posso, eu sou limitado. Não, Jesus, quando entra na nossa vida, quando Isaac nasce, Isaac marca um tempo. Qual é o tempo? A carne não pode limitar aquilo que vem de Deus. A carne não pode colocar limite na ação de Deus. A carne não é uma limitação. Deus vai além da nossa carne. E a terceira coisa que nós vamos ver é a eternidade.
A natureza escrava, ela está limitada à servidão. Mas o filho da promessa está ligado a uma herança. E a nossa herança está em Cristo. O nosso galardão está em Cristo. Nós estamos, irmãos, nos preparando para encontrar com o noivo. Esses dias eu ouvi uma ministração do louvor que diz que o casamento é até que a morte nos separe, mas com Cristo é até que a morte nos aproxime. Até que a morte nos aproxime. Porque a morte, ela é para nós a proximidade com Cristo. Então, quando o filho da promessa, que é Isaac, nasce, quando nós deixamos a natureza espiritual tomar conta de nós, nós temos uma alegria, mas escuta só, nós vamos falar disso nesse momento dessa alegria. Nós temos uma remoção da limitação humana, então não baseamos mais as nossas vidas em governo, no nosso corpo, na nossa genética familiar, no nosso histórico familiar, no ambiente em que o mundo vive, baseamos na palavra. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nos firmamos na palavra e temos a eternidade. Jesus veio encher as nossas vidas de alegria, veio para romper com as nossas limitações humanas e nos tem preparado uma herança, a vida eterna. Agora, irmãos, olha que coisa interessante aqui. Presta atenção nisso. Às vezes, escuta o que eu vou te dizer. Às vezes não. Quase sempre, aqui está o bom de ser igreja. Precisamos de alguém que enxergue área de nossas vidas que são pecados, porém difíceis de serem arrancados, porque nos passou também. Eu vou ler isso aqui de novo, ó. Às vezes, precisamos de alguém que enxergue a área de nossas vidas que são pecados, porém difíceis de serem enxergados, porque nos passou também a ser familiares ou pecados de estimação. Escuta isso aqui. Abraão poderia ver algum mal no seu filho Ismael? Não. Era um menino, talvez para Abraão era uma birra de filhos, uma coisa simples. Sabe, irmãos, a pior coisa que tem é tratar de pecado de estimação, é tratar de pecado familiar, pecado que cresce com a gente, pecado que nos acompanha tempo, pecado que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, perceber, porque já nos ficou familiar. É isso que a carne faz. O nosso mal é pensar, quando nós aceitamos Jesus, o que nós temos que largar? Bebida, deixar de ser homossexual, lésbica, deixar de ser adúltero, matar, roubar. Mas a Bíblia não diz que é só as coisas ruins da carne que devem ser lançado fora, mas as boas. E as boas, a gente muitas das vezes não consegue abrir mão. Mas elas são carnais, são humanas, são deste mundo. Estão atrapalhando um fluir de Deus, um agir de Deus. E às vezes elas nos parecem tão simples aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não são. Às vezes nos preocupamos tanto com adultério, nos preocupamos tanto com alguns pecados. A Bíblia, por exemplo, dá destaque a um pecado pior do que todos: fofoca, fazer boato. Numa lista de pecados de Provérbios capítulo 6, versículo 16, coloca lá para ver, ó. Provérbios 6, 16. Enquanto a gente fica rotulando o pecado, ó, estas 6 coisas o Senhor odeia. Repita comigo: a 7ª, a sua alma abomina. Olha a lista, 6 coisas que ele odeia: olhos altivos, gente que é orgulhoso, gente que é soberbo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, gente que mata, homicida, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. Olha a 7ª:
Dá uma olhada na 7ª. Quem semeia contenda entre irmãos. Quem cria rincha, quem cria brigas. A maioria das mortes, dos homicídios, da traição, começa em cochicho, em boato. E olha o que a Bíblia vai dizer. Que esse tipo de coisa que às vezes nós temos, deixa eu te contar uma coisa aqui, vem aqui, deixa eu te contar um segredinho, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te confidenciar uma coisa e tal. Isso é um problema grave aos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão não vê mal, pelo contrário, ele não percebe ali Isaac atacando Ismael. Mas Sara vê. Tem hora que a gente precisa que um irmão chegue na nossa vida e nos dá um toque. Você está na carne aí. Isso aí é vida da carne, isso aí está te destruindo, isso aí está te aniquilando, isso está impedindo você de receber as promessas de Deus. Porque a gente não enxerga, porque afinal a gente fica assim, o que tem a ver isso? Porque isso já se tornou algo familiar para mim. Quando o pecado se torna familiar, quando o pecado ele está crescendo comigo, quando ele faz parte de mim como um filho, fica difícil arrancá-lo, fica difícil enxergá-lo. Mas a Bíblia vai dizer que Sara viu o que Abraão não viu. Sara enxergou o mal onde Abraão não viu o mal. Então você precisa entender, você tem que ser flexível, que muitas das vezes alguém vai ter que chegar e dar um toque em você e dizer, acorda aí, isso aí está errado, isso aí está num caminho mal. E às vezes você vai sentir, você não vai sentir alegria por ouvir isso. Você vai sentir uma tristeza. A Bíblia diz que Abraão não viu aquilo como algo bom. Aqui está um problema, eu já li Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, versículo 12 para vocês. Deixa eu ver aqui se foi essa referência. Hebreus 12, 11, coloca na tela. Olha lá, na verdade, toda correção ao presente, muda essa tradução por favor, põe NVI. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicado não parece ser motivo o quê? Então a nossa ideia de alegria, ela é errada. Porque a nossa ideia de alegria tem a ver com rir, tem a ver com a serotonina alta, com a emoção bem elevada, tem a ver com dançar, tem a ver com empolgação, com entusiasmo, com pular, com sentimentos. A nossa ideia de alegria está errada. A Bíblia está dizendo, a alegria do Espírito, ela pode parecer motivo de tristeza. A alegria do Espírito, ela pode estar parecendo um motivo de não, Abraão não viu aquilo como bom, gente. Mas Deus está dizendo, não, ouve a sua mulher, faz o que ela está mandando. Não te pareça mal isso, Abraão, isso é bom. Mas Abraão está achando que é ruim. Então aqui tem que ser muito flexível. Aqui tem que ser muito flexível, porque olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é alegria, Leandro. Imagine você está falando para a pessoa, olha, larga isso, para com isso, sai desse emprego, sai disso, afasta-se dessas pessoas, larga essas companhias. No momento você vai dizer, não, mas isso me traz um bem tão tremendo, isso eu não vejo mal nisso, que mal tem nisso, que mal tem nisso. Irmãos, às vezes nós precisamos de alguém que nos dá um toque. Porque pecado familiar é difícil abrir mão. É difícil. Eu tenho coisas que eu carrego na minha personalidade, desde berço, de família, que hoje, aos 46 anos de idade, eu percebo que isso não está me fazendo bem mais. São coisas da minha personalidade, mas eu percebi, poxa, isso aqui não está sendo bom para mim. Não está me fazendo bem, mas vem de berço, vem de estimação, tem histórico familiar, meus pais faziam, eu aprendi dentro de casa. Mas eu percebo hoje que é possível sim, eu pegar algumas coisas da minha personalidade e jogar fora, e mudá-la. Ainda que pessoas venham falar comigo, mas você está diferente agora, você não é mais aquela pessoa que era antes. Mas por quê? Porque agora eu comecei a enxergar e perceber que sabe, isso não está me fazendo bem, isso não está me trazendo crescimento, respeito. Então a Bíblia diz que o tratamento de Deus no momento não parece motivo de alegria. E aqui a gente tem um problema.
Porque se nós estamos esperando o irmão falar uma coisa com a gente, que vai soar bem aos nossos ouvidos, a gente pode ter um problema. A gente pode ficar frustrado, a gente pode ficar mal. Porque se a gente pensa que aquilo que a gente escuta tem que produzir emoção, prazer, não, a Bíblia está dizendo que vai parecer motivo, não parece motivo de alegria, mas o que, irmãos? Veja que ele está falando de aparência. O tratamento de Deus não vai parecer alegria, vai parecer tristeza. Então por isso que tem coisa que não é arrancada da nossa vida. Porque a gente entende que aquilo que nos entristece não nos faz feliz. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Está dizendo, olha, o caminho às vezes da tristeza ou da aparente tristeza vai te levar à verdadeira felicidade. Mas você vai ter que fazer uma renúncia, você vai ter que fazer um corte, você vai ter que aprender isso. Esses dias eu vi um vídeo engraçado para descontrair vocês um pouco. Uma senhora, porque falam o seguinte, que os filhos, eles vêm e desaparecem num piscar de olhos. Os filhos vêm e desaparecem num piscar de olhos. E aí um cara grande já velho, uma senhora com um celular com um selfie, a senhora fazendo assim, ó. E o filho deitado lá no sofá e ela assim, ó. Aí o filho deu uma olhada assim e a legenda era: os filhos desaparecem no piscar de olho. O filho estava lá ainda grande, barbado, dependente. Então entenda que às vezes ouvir não é fácil. Às vezes eu e você não estamos enxergando, mas a Sara viu. Então você tem que entender que às vezes na nossa vida, para tirar um pecado de estimação, um pecado familiar, não vai ser algo fácil, irmãos. Não é fácil. Porque ele vem disfarçado no quê? Esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito, essa é a minha maneira de ser, essa é a minha forma. Como eu disse para vocês, eu também pensava assim. Só que tem coisas nessa personalidade aqui do André que eu estou vendo que elas me tiram respeito, as pessoas perdem o respeito por mim. Eu vejo que às vezes cria um problema entre eu e a Fernanda dentro de casa, me limita na minha autoridade como homem, como marido, e eu venho tratando elas comigo, eu venho dizendo, cara, isso aqui já não é para mim mais. Eu sou uma pessoa que eu sou alegre, que eu sou feliz, que eu gosto de rir, mas eu percebi que não é para qualquer um que eu tenho que estar mostrando os dentes. Eu aprendi que eu tenho que começar a ser comedido em ambientes. Algumas pessoas eu tenho que tratar com mais seriedade, ser mais firme, ter uma postura mais dura. Eu estou dizendo não por ser pastor, estou dizendo da minha personalidade. É próprio meu ser extrovertido, ser estabanado, mas eu já tomei tanto prejuízo com isso, já fui tanto exposto com isso, que eu venho trabalhando e pensando, não, vou mudar essa natureza. Isso é carnal, a natureza espiritual ela predomina sobre a carnal. Eu posso sim mudar a minha personalidade nos traços que ela está me atrapalhando, nos traços que ela está me dificultando, tirando minha autoridade como homem. Então não estranhem se amanhã vocês me verem uma pessoa mais séria, não no altar, irmãos, desse momento de pregação, mas no dia a dia vocês me verem brincar menos, falar menos, estar num ambiente sem me expor, estar mais reservado. São coisas que eu já percebi, que vem de estimação, me expondo menos, eu venho orando a Deus e eu venho percebendo, isso aqui os outros até vê, gosta, aplaude, mas isso está me prejudicando, está me trazendo prejuízo. Então o tratamento de Deus, muitas das vezes eu e você não vai estar enxergando, e nós vamos precisar de alguém de fora para nos dar um toque. E Sara chegou para Abraão e disse, manda embora isso da nossa vida, isso aí não é para nós, tira. Mas Abraão ficou triste. Então nem tudo que você escuta de Deus, por isso tem gente que não muda, por isso tem gente que não consegue ser transformado, por isso que tem gente, irmãos, que entra ano, sai ano, a vida continua na mesma, porque quando ele ouve coisas assim, ele bloqueia.
Ele bloqueia. A esposa já até desanima, a esposa diz, nem falo, porque se eu falo ele já amarra a cara. O marido já pensa, eu nem falo com a mulher, que se eu falo ela amarra. A mãe não fala com a filha não fala com a mãe. Por quê? Porque a gente já vai chegando nesse momento dizendo, ó, isso eu já falei muitas vezes, mas ele não percebe, ele não enxerga. Então hoje é dia da gente orar e dizer, Deus, permita-me ver os pecados familiares, permita-me ver aquilo que eu trago desde o berço, que é carnal, que eu enxergo como algo meu, algo próprio, mas o Senhor está vendo que está me prejudicando, que está me desmoralizando. Por que eu estou dizendo isso? Que eu estou explicando aqui para vocês que a alegria, segundo a Bíblia, não é rir, não é pular. A alegria, a nossa alegria deve ter baseada naquilo que leva a minha vida para frente, naquilo que leva a minha vida a frutificar, naquilo que leva a minha vida a prosperar, ainda que me deixe triste. Mas eu preciso entender que a correção de Deus, no começo, ainda que ela traga tristeza, eu devo basear a minha vida não naquilo que a palavra, às vezes, irmãos, ela vem na nossa vida, ou confronto, ou conselho, no momento não parece motivo de alegria. Mas se eu escuto, lá na frente diz a Bíblia, que aquilo vai produzir o fruto pacífico. Então eu quero começar aqui dizendo que às vezes a alegria de Deus, ela parece tristeza. Olha que coisa louca. Mas não é porque parece tristeza que você não vai obedecer, porque a gente obedece pela fé. Então você precisa orar e dizer, Deus, por favor, eu preciso estar aberto, porque tem coisas da minha vida que são pecados familiares e de estimação, que me acompanham há tempos, que são limitadores para mim, e eu os vejo como uma coisa boa. O problema é esse. Quem é que vê um filho como uma coisa ruim, irmãos? A gente está falando de filho. Não era filho de Sara, mas era filho de Abraão. E Sara está dizendo, manda o menino embora. E Abraão está dizendo, que é isso, Sara? Você é maligna, você é mal, manda para onde? Para onde que vai essa mãe e esse menino? Para que lugar que vai? A Bíblia diz que sai só com um negócio de água e um pão, e sai sem rumo mesmo, sai sem direção. E para Abraão aquilo era terrível. Por isso que às vezes não é fácil a gente fazer corte na carne, a gente cortar coisa na nossa vida que está nos atrapalhando, que está nos desmoralizando. Mas o que Sara viu? Sara viu, Ismael está zombando de Isaac. Ismael está caçoando de Isaac. Ismael vai ser um problema na nossa família, porque ele sempre vai perseguir Isaac. Ele vai zombar, ele vai caçoar, ele é zoador, ele é tirador de sarro. Sara viu, sabe, muitas das vezes Deus usa pessoas para tirar nossos pecados de estimação. Sara percebe a ameaça. Ela observa o que Abraão não estava observando. Pois aqui poderíamos ter até a história repetida de Abel e Caim. Agora, irmãos, o que a gente precisa diferenciar? E às vezes a gente não diferencia. Eu conheço vários de vocês aqui como eu, que são brincalhões, que dão espaço para pessoas brincarem. Mas a gente tem que entender que sarcasmo, que zombaria, que chacota, não é uma coisa própria de um cristão para o outro, de uma vida do Espírito. A Bíblia diz que tudo que é louvável, tudo que é de elogio, tudo que é honroso, que devemos ter uns aos outros em autoestima. E o que a gente está percebendo ali? O que Sara percebe? A Sara percebe um falso ambiente de descontração. Aqui está uma coisa terrível, porque tem gente que gosta desse ambiente. Qual é o ambiente? Um ambiente de tiração de sarro, de sarcasmo, de zombaria, de deboche, de piadinha, de indiretas, de momentos aparentes de alegria. Então aqui está um problema. O que Sara vê? Sara vê que Isaac, o que Isaac está fazendo? O que Ismael está fazendo com Isaac? Ele está tirando sarro do menino, ele está zombando.
Sabe, Deus quer, irmãos, que você passe a ter respeito como cristão, passe a ter honra como cristão, passe a ser uma pessoa. Eu comecei nessa manhã, eu já falei com a Fernanda, ela está levando, ela disse, para de brincar com isso, eu não gosto. Eu disse para ela, olha, eu vou te passar a honrar diante da igreja. Até hoje eu fui contra chamar ela de pastora, mas a partir de hoje, vocês vão chamar ela de bispa. Não estou brincando não, bispa Fernanda. Agora eu vou para o extremo da honra. A mulher do outro é bispa, a mulher do outro é bispa, vai ser bispa Fernanda, pode chamar. Honre desse jeito, porque é aqui que a gente precisa entender, sabe? A gente precisa elevar. A Bíblia diz, tem uns aos outros em grande estima. Hoje chamaram a volta de Aline Barros da igreja. Vem aqui, Aline Barros. E não é zombaria. Nós temos que discernir, irmãos, quando é honra, quando é zombaria, quando é honra e quando é brincadeira. E o que Sara vê? Ela diz, olha, esse tipo de ambiente onde o crente se permite ser zombado, sarcasmo. Eu guardei para falar isso aqui hoje. Não está no coração dela. Eu espero que não entre no coração dele. Eu espero que eu esteja falando aqui, mas eu aguardei esse momento. Vocês me veem brincando muito com o Serafim. Brincando demais. Por algumas vezes eu senti que eu extrapolei na brincadeira com ele. Deus me cobrou sobre isso. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Nunca falei isso para a Gabi, acho que eu já falei isso para a Fernanda. Mas não teria aqui na igreja alguém que eu desejaria como marido da minha filha do que ele. Teria carta branca se chegasse em casa hoje. Branca, simplesmente branca. Pela forma que me respeita, pela forma que lida, pela forma que me escuta, pela forma que eu falo com ele. Como eu disse para vocês terem ideia como a gente brinca, mas chega uma hora que a gente tem que falar assim, olha como eu te vejo, olha a sua vida de obediência, o que é que está produzindo, o que isso está trazendo. Então, eu estou dizendo a nível de honra, hoje está honrando, hoje está saindo do campo da brincadeira e dizendo, é assim que eu te vejo e é assim que Deus te vê, alguém honrado. Então eu quero que vocês entendam nessa noite, irmãos, que Sara percebe que esse ambiente de sarcasmo, sabe, a gente não cresce nesse ambiente, porque tem gente que a gente está naquela rodinha, naquela festa, e naquela festa, o que está acontecendo naquela festa ali? Estão falando da vida dos outros, estão tirando sarro, estão brincando, estão zombando. Essa é a vida da carne, é isso que a carne quer. Mas no mundo do Espírito há honra. No mundo do Espírito, queridos, a alegria olha, o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Esse tipo de zombaria eu não vou aceitar com meu filho. Deus não quer que você vire motivo de piadas, que você vive motivo de rodinha, motivo de sarcasmo, de zombaria. Deus quer honra sobre a tua vida. Deus quer que você realmente receba a honra, porque você depende disso, para que você se sinta alguém, um filho dele, valorize a vida no Espírito. Não que você faça parte desse grupo. Eu já disse para vocês que eu cheguei para um pastor e eu disse que eu queria ser um homem de Deus. Eu vivia com um grupo da igreja que só vivia falando mal da igreja, mal dos outros. Um dia ele me viu no meio daquele grupo, ele me chamou e ele disse o seguinte: vem aqui, André, você não disse para mim que queria ser um homem de Deus? Eu disse, sim. Começa saindo do meio desse grupo aí. E é um grupo que está na igreja até hoje agarrado. Crente plantado em vaso. Crente plantado em vaso, ele troca de lugar. Crente plantado no chão, não. Crente que tem raiz, ele não muda de lugar. Quando o crente está no vaso, ele muda, fácil. Alguém pega ele, começa a conduzir, manipular ele, falar com ele, daqui a pouco ele está em outro lugar. Ele é colocado fácil em outro lugar, porque ele não tem raiz. Cuidado para que você não esteja num vaso, irmão.
temos que ter raiz, temos que estar plantados. E o que Sara percebe? Pô, tá vendo zombaria aí, tá vendo zombaria, tá vendo brincadeira, tá havendo sarcasmo. Então a carne, ela, quando a gente fala algo, a carne se revolta, ela tem essas atitudes, e a alegria da carne é uma alegria sarcástica, é uma alegria de zombaria, é uma alegria de deboche, de piada. Até parece alegria. Até parece alegria. O povo prefere, irmãos. Já teve uma segunda-feira aí que o povo preferiu ir jogar vôlei no Médici do que ir para a oração. Carne quer isso, quer diversão, quer brincadeira. Eu me lembro que eu fui para o sítio em Garatá, num dos retiros que nós tivemos, e foi um rapaz que o casamento estava acabando. A mulher deu o maior trabalho lá no outro dia, a mulher queria ir embora do sítio, a gente ficou apavorado, porque como é que ela ia do sítio, não tinha condução para a cidade, para vir para Pirassununga num sábado. O casamento dele, aliás, acabou, o casamento foi destruído. E ele foi para esse retiro para poder ter uma busca de Deus. Ela também foi. Eles foram para buscar a Deus. Qual foi o problema? É que de noite, quando estavam todos os homens deitados na sala, o que esse cara começou a fazer? Ele começou a soltar flatulência. A soltar flatulência. E aí as pessoas começaram a rir, começaram a brincar. E eu, como estava comovido, sabendo que o casamento dele estava naquele estado, eu virei para ele e falei: você nem nesse momento consegue levar a tua vida a sério, cara. Teu casamento acabando e você virando motivo de escárnio, peidando, brincando no momento desse, um momento que a tua vida está sendo destruída. Essa é a carne. A carne, ela quer fugir da realidade, zombaria, no meio de diversão, de brincadeira, de criancice, de chocarrices. Essa é a carne. Ela é desse jeito, essa natureza. E às vezes a gente precisa que alguém que chegue na gente e fale: acorda aí, você já cresceu, você é adulto, você não era para estar tendo essa atitude mais não. Isso aí não é próprio da vida de um cristão. Paulo vai dizer, e na carta aos Hebreus, dizendo: olha, muitos de vocês, se eu não me engano, Hebreus capítulo 5, a mídia pode achar aí, muitos de vocês já eram para ser mestres. Vocês já estão no tempo de ser mestres, mas ainda são crianças. Ainda são infantis. Já eram para ser adultos, mas continuam como crianças. Se eu não me engano, Hebreus capítulo 5 vai tratar disso. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhe ensine quais são os principais elementares dos oráculos de Deus, passando a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Paulo está dizendo: pelo tempo, versículo lá, pelo tempo vocês já eram para estar ensinando a outros, mas continuam bebendo leite igual crianças. Sabe, eu observei o crescimento do Josué e a gente olhava. Houve uma época na nossa vida que se a gente esquecesse a chupeta dele, a naninha dele em algum lugar, irmãos, nós tínhamos que se virar, ir atrás. Mas a gente foi percebendo, chegou um momento que ele largou a chupeta. E agora ele não está ligando tanto mais para a naninha. Houve um momento da Fernanda lavar a naninha, colocar no varal e ele ficar chorando: minha naninha, não dá tempo nem de lavar, porque ele não se desprendia daquilo. E tem crente, irmãos, que ele já está numa idade adulta, mas ele não amadurece, ele não cresce. Ele não desenvolve, ele continua com piadinha suja, com brincadeira. Aí os crentes se reúnem para falar da vida dos outros, para falar daquilo que a Bíblia não edifica, sabe? Você se reúne com pessoas que não têm raiz, que não param em lugar nenhum. Como é que você quer crescer andando com gente assim, que não está enraizado, que vive em vaso? Ora está num lugar, ora está no outro, ora está no outro, porque é assim que é.
Então tem gente que já era para, sabe, tá passando para uma outra fase, mas continua preso numa fase infantil. E é assim que é a carne, limitando, nos impedindo, porque a gente não quer fazer cortes, porque a gente está baseado na emoção. Não vou tomar essa atitude não, porque, sabe, vai deixar triste. Sara não se preocupou com isso. Você tem que parar de pensar mais no lado emocional e pensar aqui com a razão. A Bíblia diz que a mudança se dá na mente, não é no coração. Nós somos transformados pela mente. Romanos capítulo 12. Olha o versículo 2 que diz, Romanos 12, 2. E não vivam conformados com os padrões desse mundo, mas deixe que os transforme pela renovação de quê, irmãos? Da mente. É na mente, não é aqui. Se for aqui, a gente não sai do lugar. Se for aqui, a gente não se desprende. É aqui. É quando alguém chega e fala, e mesmo que doa aqui, eu entendi que é errado, eu entendi que não é para mim, eu entendi que esse não é o caminho. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Mas nenhum relacionamento que começa com sexo fora do casamento, eu acredito que está na direção de Deus. Eu estou falando de qualquer um aqui. Pode ser que seria de Deus, que teria tudo para dar certo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, peraí. Quando a pessoa é ignorante, quando ela não tem esse entendimento, não tem esse confronto, aí é uma situação. Mas eu hoje, como pastor, eu tenho dificuldade, mesmo que depois haja um casamento, acreditar que um relacionamento que desonrou a Deus, que começou pelo sexo, começou pela carne, vai dar certo. Eu tenho essa dificuldade. Tem que orar para ver muito arrependimento, porque, irmãos, isso é muito sério, porque a Bíblia diz que quem semeia na carne vai colher. Quem semeia na carne, colhe corrupção. E aí você vai ver que a pessoa começa a ter um monte de problema depois de casado. É doença, é vida financeira atrasada, é tudo enrolado porque falta arrependimento, porque não honrou a Deus. Ouve a palavra na igreja, ouve o evangelho. Tem crente agora que está preferindo não vir no culto para ter uma vida sexual fora do casamento. Está fraco para vir na igreja porque está entregue aos prazeres da carne. Mal sabe o que está trazendo sobre a vida. Aí casa, aí vamos para a igreja, porque agora casamos, vamos para a igreja que agora vai dar certo, porque agora a gente vai fazer tudo direitinho. Faz direito no processo, faz direito no namoro, honra a Deus. Não vai se sujar, pecar e depois tentar consertar com aliança e com papel que não conserta. Não tem conserto. Quem semeia na carne colhe corrupção. E aí você observa um monte de casamento, queridos, que era para estar debaixo da bênção de Deus. Eu e a Fernanda, no nosso processo de namoro, desfrutamos de tantos milagres, tanta provisão, tanta bênção de Deus. Mas tivemos ali diante de nós o pecado, a proposta do pecado, de errar, porque pecado é errar o alvo. Jovens, novos, numa igreja de uso e costume, um monte de gente caindo, e eu dizia para ela, nós não podemos nos permitir a isso, porque vamos acomodar, vamos relaxar, e eu posso viver a bênção de Deus até hoje na minha vida. Vai para 27 anos e vemos de milagres. Tempestades se levantam, situações se levantam, mas vão caindo, porque lá atrás houve uma decisão de honrar a Deus. Lá atrás. Transforme pela sua mente. Abraão estava dando uma festa. Irmãos, imagina uma festa, hein? Comemorando a festa, e a Sara estraga a festa. Ninguém quer ser o estraga-festa, né? A gente fica assim, não, deixa a pessoa, está num momento de felicidade, chegar agora e lançar um balde de água fria. Ninguém quer ser o estraga-festa, mas Sara falou para Abraão,
para com essa festa aí, com essa comemoração, manda essa mulher. E Abraão, no meio de uma festa, ele teve que tomar uma atitude que lhe doeu. Mas Deus disse: escuta a tua mulher. Tem hora que a gente precisa que alguém chegue na nossa vida, irmãos, e nos faz ver aquilo que a gente não enxerga. Não confunda alegria com tiração de sarro, zombaria, porque é isso que a carne nos traz, se não posicionarmos piadinhas, indiretas. Se posicione, porque respeito e dignidade, confronto, realizar alguns cortes em relacionamentos no momento dói, porém depois traz paz. Abraão está sentindo, e com razão. Era uma coisa aparentemente cruel, irmãos. Sabe, muitas das vezes a nossa carne, para ficar, isso aqui eu vou ter que falar. A nossa carne, Vilela, Júnior, para ficar, ela se faz de vítima. E aqui está o problema, que é difícil você tratar alguém que ao ser confrontado, ele se coloca numa posição de vítima. Por isso que não muda. E se o confrontador não for aquele que não tem pena, aquele que sabe o que está fazendo, que é vontade de Deus, que é direção de Deus, ele também sucumbe, porque ele fica assim: puxa vida, eu falei, deixei a pessoa triste. Aí você vai para casa, fica de cabeça quente, porque você deixou a pessoa triste. Aí você manda uma mensagem consertando. Veja que Abraão, a Sara está dizendo: manda esse menino embora. Abraão falou: eu sou pai, é meu filho. Vítima. Aonde há vitimismo, olha lá, ficou muito incomodado. Muda a tradução. Pareceu mal aos olhos de Abraão. Aí está o problema. Porque quando você vai tratar, a pessoa se faz de vítima. Eu aprendi isso na minha casa, minha avó me tratou assim, e não sei o quê. E quando o vitimismo entra, quando a pessoa se coloca no lugar de vítima, é difícil. Quando você se preocupa, sabe, a gente tem que fugir do vitimismo. A gente tem que ser pessoas firmes no nosso caminho, decididas. E fica difícil tratar de uma pessoa quando você vai falar com ela onde ela tem que mudar, e ela diz: é porque você não sabe, é porque minha mãe me deixou, porque meu pai fez isso, é porque eu fui criado sem pai e sem mãe. Você é filho da promessa. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você pode ter sido criado sem pai e sem mãe, mas a Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamente, eu não me esquecerei. Jesus disse: quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu. Jesus disse em Mateus 7,7: se o Pai de vocês sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Nós temos um Pai, e um Pai que é pai e mãe ao mesmo tempo. Não somos mais coitados, não somos vítimas, não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo e um Pai que é poderoso, um Pai que é rico, um Pai que é ilimitado. Você não é pobre, não é miserável, o seu Pai é rico. Pastor, mas por que então Ele não está me dando o que eu quero? Porque esse Pai é responsável e Ele sabe que se te dá o que você quer, vai jogar a tua alma no inferno. Então Ele cuida, limita, mas Ele não deixa de ser o seu Pai. Coisa aparentemente cruel. Sabe, muitas das vezes a nossa carne, para ficar, ela se faz de vítima. Cortar a carne nem sempre é fácil. Se ficarmos pensando no sentimento, nas emoções, se nutrirmos esse tipo de psicologia,
ficaremos presos à carne. Eu não vou fazer isso, porque a pessoa vai sentir, sabe, eu não vou falar com Abraão agora não, que ele está comemorando o nascimento de Isaac, e Abraão vai ficar muito mal. Veja, Sara não se preocupou com o estado emocional de Abraão, não. Sabe, esse negócio de ficar preocupando com o estado de Abraão, ela disse, olha, ponha esse menino fora, joga para a rua. Lembra de Jonas? O povo está remando, joga ele no mar. O povo ainda não está querendo. Jonas está dizendo, tem que me jogar fora, me joga no mar. E jogaram Jonas no mar, o mar se aquietou e todo mundo ficou salvo. Então a gente tem que entender que tem coisa que é para jogar fora, para cortar mesmo. Tem coisa que tem que fazer corte, e corte dói. Hoje eu estava vendo um vídeo do Bolsonaro quando ele tomou uma facada. E ele disse, eu já tomei uma bolada na barriga quando jogava bola, doeu. E essa facada não foi brincadeira. Tomou uma facada na boca do estômago, um impacto. Fazer corte na carne dói. Lança fora aquilo que está te atrapalhando. Faz cortes na tua vida. Se você ficar imaginando que a vida do Espírito, para passar para a vida do Espírito, para viver uma vida com Deus, tudo que você tem que fazer na tua vida tem que estar baseado primeiro. Se tem que me dar prazer, tem que me dar felicidade, porque se me causar tristeza, se causar tristeza, eu não posso tomar essa atitude. Se você ficar assim, você fica preso, você não sai do lugar, você não caminha, você fica lento para agir. Cortar a carne nem sempre é fácil. Se ficarmos pensando nos sentimentos, Abraão ficou assim, puxa vida, é meu filho, tem coisa pior do que essa? Mandar um filho embora? Mas Deus disse, escuta a tua mulher, cara. Não, o teu coração, Abraão, o teu coração não é para essa fase não, agora é o coração da Sara. Confia no coração dela, confia na mente dela, confia no que ela está dizendo, faz o que sua mulher está mandando. Faz o que ela está mandando, faz o que ela está pedindo. Obedece. Então se a gente ficar pensando no sentimento, na emoção que eu vou causar, naquilo que eu vou trazer de tristeza, minha vida não anda, minha vida não vai para frente. Por isso tem gente presa em relacionamentos, presa em coisa que dá errado, coisa que está atrapalhando, fica 2 anos, 3 anos por causa da maldita emoção, maldito sentimento, esse maldita coisa, sabe, que o mundo cria, que não está baseado na Bíblia. Gálatas 4:30, por favor. Mas o que diz a Escritura? Repita comigo, o que diz a Escritura? Fala para o seu irmão agora, irmão. O que diz a Escritura? Repita comigo, lança fora a escrava e o seu filho. É isso que diz a Bíblia. A Escritura, é a palavra, não é o pastor. Lança fora. E eu te dei pistas aqui. Ambiente de desonra, ambiente de zombaria. Você ser uma pessoa em que as pessoas te colocam sempre por sarcasmo, tirando onda, servindo de chacota. Falta honra, falta posicionamento, virtude. Pare de ser o bobo da corte. Você é filho do rei. Deus te chamou para sentar no trono, não é para vestir chapéu de palhaço e pintar a cara e ficar dançando para os outros, não. Para mudar na vida precisamos ter posicionamento e sermos firmes, duros às vezes. Tem que chegar uma hora na nossa vida que para crescer e avançar, a gente tem que se posicionar, gente. Tomar um posicionamento e dizer, não dá mais, não tem como. Se eu ficar seguindo minhas emoções, meus sentimentos, isso está só me destruindo. E aí passa a não ter sentido a vida na igreja, porque para mim parece que eu estou preso, porque na verdade eu estou preso, porque afinal de contas eu estou cantando e louvando, mas eu sou filho da escrava, eu estou preso na escravidão, eu estou limitado. Deus está dizendo, corta esses pecados familiares, esses pecados de estimação. Pare de agir pela emoção e pelo sentimento.
Olha quantas vezes você já foi preso em situações porque ficou pensando: se eu tomar essa atitude, se eu tomar essa decisão, se eu cortar isso vai causar dano, vai causar problema, então eu não quero parecer mal, eu não quero parecer isso. Irmão, se está errado, corta, acaba, queima, destrói. Eu coloquei um vídeo, mas antes de passar esse vídeo, presta atenção, para me concluir. Abraão está dando uma festa. O pai estava dando um churrasco, o pai fez uma festa em casa, ele comprou carne, estava dando churrasco, então disse para sua filha: filha, sai e chama os nossos parentes e os nossos familiares. A menina era muito inteligente, Renato. Ela saiu, sabe o que ela fez, Fabiano? Ela começou a gritar: socorro, socorro, a casa do meu pai está pegando fogo. Socorro, socorro, minha casa está pegando fogo. Ela disse que poucas pessoas deram ideia para ela, mas algumas foram até lá. Chegaram até lá. E as pessoas chegaram, não viram fogo. Ficaram talvez até pensando: essa menina queria gente para a festa, queria companhia, e participaram do churrasco. No final o pai chegou para ela e disse: filha, ninguém do que você trouxe aqui eu conhecia, filha. Você convidou pessoas para a festa e ninguém era familiar, eu não conhecia ninguém. O que você fez? Ela disse: pai, essas pessoas não vieram aqui para a festa, elas vieram para apagar o fogo. Elas são dignas da nossa hospedagem, do nosso respeito, porque não vieram para a festa, vieram para apagar o fogo. Sabe, você tem que ver se tem pessoas indo na tua casa para apagar o fogo ou para fazer festa, para fazer churrasco, para brincadeira. Enquanto você está permitindo pessoas ir na tua casa só para festa, só para sarcasmo, para falar mal de igreja, para fazer isso, para fazer aquilo, sabe? Tem que chegar gente lá para dizer: eu vim aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus, está sendo liberado sobre a sua vida, os teus sonhos, os teus desejos vão ser cumpridos, aquilo que Deus tem na tua vida. Você é filho da promessa, você é filho de Deus. Eu vim aqui para apagar o fogo do inferno, a seta de Satanás. Eu vim aqui para te dizer o que está te limitando, sabe? Nós temos que trocar essas pessoas que estão festejando com a gente, saber quem são os convidados de honra. O pai não conhecia ninguém, mas a filha é muito sábia disso. Essas pessoas não vieram, pai, por causa da festa. Elas vieram para apagar o fogo. Elas são dignas do nosso respeito e da nossa hospedagem. Quem é que você tem colocado na tua vida? Quem tem apagado o fogo ou quem tem ido para a festa? É por isso que vocês me viram muitas das vezes me afastar de churrasquinho, de festa, de coisas, me afastar desses ambientes. Não me vê nisso. Põe o vídeo, por favor. Queria chamar a atenção de meninos mais velhos do meu colégio, com 13 anos, 12 anos de idade. E qual era o meu conteúdo? Fotos vaidosas, de biquíni. E ela começou a falar pra mim: olha, Jô, você é muito linda, sabe? Mas me perdoa, essas suas fotos aqui, você tá se vendendo como uma bijuteria barata. E eu me lembro até hoje que começaram a cantar uma música, que era assim: há um lugar para todos, nessa família de Deus, muito amor, alegria e paz, há um lugar para ti. E eu comecei a falar: pessoal, eu me tornei cristã, eu terminei meu relacionamento, eu já não quero mais fazer esse conteúdo fútil, vazio. E os seguidores começaram a cair. Oi, tudo bem? Posso pregar uma palavra de Deus pra você? Bom dia. E falar de Jesus. E eu cheguei a perder mais de 100 mil por causa do evangelho, assim. O principal eu não perdi, que foi Jesus. Eu abri mão da minha influência, que era uma influência errada, que não agradava a Deus, para viver a palavra de Deus, propagar o evangelho nas minhas redes sociais, na faculdade, em todo lugar em que eu estiver, inclusive aqui na igreja. E posso te dizer nessa noite que vale a pena negar a si mesmo. Não desacreditem do Deus que me salvou. A minha história
Poderia ser qualquer história que passa na televisão, de superação, de mudança de vida, mas a minha história, ela não aponta para mim, ela aponta para uma verdade, que é Jesus Cristo. Queria chamar... Então observe, perdeu seguidores, acabou com o relacionamento, porque a gente vem para a igreja e pensa, terminou um namoro que ela entendeu que não era da vontade de Deus, se tornou uma cristã, mudou a sua forma de se expressar, o seu corpo, muita gente a deixou depois que se tornou crente, e aqui é que fica difícil. Eu me lembro que eu tinha um Instagram e eu postava coisa de academia. Eu decidi que eu não usaria mais o meu Instagram para coisas de academia, para política, para notícias, má notícias. E quando eu comecei a postar vídeos de corte, de pregação, eu comecei a perder seguidores. Eu tinha cerca de 400 seguidores no Instagram. Caiu, no começo não cresceu. Mas eu me posicionei. Agora quem quiser me seguir vai ter que ouvir corte de pregação, vai ter que ouvir louvor. Em todas as minhas redes sociais é isso que eu vou postar. Eu não vou dar mais feliz aniversário, eu não vou mais colocar minha opinião no Facebook, eu não vou postar foto. Minhas redes sociais serão para corte de pregação. Eu tinha lá cerca de 400 seguidores no Instagram, deu uma caída. Atualmente, se eu não me engano, eu estou com 4.700 seguidores. Eu tinha cerca de 125 no YouTube. Já está na marca do 2.240. TikTok já está para mais de 11.600, 11.700. Não saía de 125. Qualquer videozinho, cerca de meia hora, 300 visualizações. É mais do que tem de gente na igreja me ouvindo. Mas eu tive que me posicionar. Parar com política, parar com postagem, postar minha vida, meu sentimento, jogar piada, jogar indireta, abrir mão e fazer o que agora? Postar coisas de Deus, palavra de Deus. Ministério de louvor. Nessa noite, irmãos, eu preciso fazer um desafio para você. Você que ouviu essa palavra, que compreendeu que há coisas na sua vida que precisam ser cortadas. Você não pode basear mais a sua vida nas emoções e nos sentimentos. Se liberte disso. Nós vamos cantar Vidas aos Sepulcros. Mas eu quero que você fique de pé nesse momento. Esse tema Vidas aos Sepulcros vem falar de renúncia, de enterrar, de dizer que no mundo eu busquei, mas não encontrei. Canções tão vazias, tesouros que um dia se dissiparão. Então Jesus veio e me trouxe para perto. Não há nada melhor, queridos. Não há nada melhor. Fala para o seu irmão, irmão. Não há nada melhor. Nada melhor do que Deus. E nessa noite você é desafiado aqui nesse lugar a olhar para dentro de si agora e dizer: Senhor, eu preciso que essa faca do Espírito passe na minha carne e separe ela e corte ela. Eu preciso tomar um posicionamento na minha casa, porque o diabo está querendo roubar a promessa do Senhor na minha vida por festas, por zombaria, por chacota, por ambiente de desrespeito, de desonra. Vamos louvar o Senhor.